inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Capítulo 7. Jesus cura através do chefe da casa. Como vimos antes, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: Agora, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Versão King James. Sua fé é sua própria substância e a substância de seus filhos. Seus filhos não são capazes de crer muito, a menos que você tenha ensinado a eles a palavra de Deus desde que eram pequenos. Minha filha Zona foi curada, mas não foi numa igreja ou num culto de cura. Ela foi curada em casa e sua fé não teve nada a ver com isso. Ela foi curada através da minha fé e da minha confissão. Confessei um versículo das Escrituras durante 40 dias antes de sua cura se manifestar. Ela disse que durante todo esse tempo, minha confissão a estava deixando louca. Vendo minha filha sofrer. O corpo de Zona estava coberto de furúnculos, nódulos e verrugas feias que começaram a aparecer quando ela tinha 11 ou 12 anos. Eu a levei a um médico e eles foram removidos por meio de cirurgia, mas os nódulos voltaram e trouxeram seus primos com eles. Quando ela tinha 15 ou 16 anos, tinha 42 caroços em seu corpo. Naquela época, eu havia sido batizado no Espírito Santo e estava tentando orar e crer em Deus por sua cura. Mas quanto mais eu cria em Deus, mais parecia que os caroços cresciam. A cura de Zona não se manifestou porque eu estava ignorante. Após orar por 3 anos, o diabo começou a bombardear minha mente com preocupações. Quando Zona começou a namorar, foi constrangedor para ela. Ela não tinha dificuldade em conseguir encontros, mas costumava me dizer: Papai, é embaraçoso para mim namorar. Eu odeio quando os garotos querem segurar minha mão. Minhas mãos são tão feias. Ela desejava tanto que suas mãos fossem curadas que ela mesma ligou para o médico sobre a possibilidade de remover os nódulos novamente. Eu estava tentando estudar a fé e aprender como confessá-la, mas algo não me permitia. Eu continuava me afastando disso. Naquela época, Kenneth Hagin e sua esposa estavam de passagem pela cidade, então pararam para ficar alguns dias comigo. Quando eles chegaram na minha casa, eu estava no meu escritório. Então, eles foram até a casa do meu vizinho e me ligaram. Assim que ligaram, fui até lá. A última vez que os Hagin estiveram na cidade para uma reunião, aqueles vizinhos prepararam um jantar para nós. Estávamos todos sentados na sala, conversando quando Zona e a filha chegaram da escola. Zona não viu os Hagin há vários meses. O irmão Hagin disse: Zona, como você está? Estou bem, irmão Hagin, exceto pelo fato de que estou tendo problemas com meu pai. Ele não faz o que eu quero, disse ela. O que você quer dizer? Ele disse. Olhe para as minhas pernas e joelhos. Veja como são feios. Estão cheios de protuberâncias por toda parte. O médico disse que se eu fosse ao hospital por uma noite, ele me colocaria para dormir e removeria todas essas protuberâncias de uma só vez. Então eu ficaria livre delas. Mas papai não deixa. Tenho pedido a ele por 1 ano, mas ele continua dizendo o que vai pensar. Você poderia falar com ele? Ela suplicou. Então, o irmão Hagin disse: Zona, eu posso amaldiçoar essas coisas e elas desaparecerão. Quando ele disse isso, tudo ficou muito quieto. Olhei para a dona da casa e vi como ela estava desconfortável. O que eu deveria fazer? O irmão Hagin partiria em alguns dias, mas eu tinha que morar ao lado daquelas pessoas. Mudando de assunto, eu disse: o clima no Tennessee é muito bom nesta época do ano. Eu havia trabalhado com o irmão Hagin e o conhecia bem o suficiente para saber que ele estava dizendo a verdade, mas não sabia o que ele queria dizer quando disse: posso amaldiçoar essas coisas. Eu sabia orar pelos enfermos, mas não sabia do que ele estava falando. Ele disse isso da mesma forma que teria dito: posso ir à padaria com $1 e comprar um pão.
ele disse que poderia amaldiçoá-los. Sempre pensei que Jesus deveria fazer tudo. Zona era uma boa cristã e amava o Senhor, e eu sabia que Jesus a amava. Mas fui criado numa igreja onde era ensinado que se você amasse a Deus, Ele faria algo por você, se Ele quisesse. Então, pensei que só Deus curaria Zona se Ele quisesse. Eu pretendia perguntar ao irmão Reagan o que ele quis dizer quando afirmou que poderia amaldiçoar aquelas protuberâncias. Mas quando chegamos em casa, começamos a conversar sobre outras coisas e nunca mais pensei nisso. Mais tarde, me perguntei como pude ter esquecido algo assim. Esqueci porque Deus bloqueou minha mente e mais tarde percebi por que Ele fez isso. Ele mesmo queria me dizer a resposta. Aprendendo minha responsabilidade como chefe da casa. Cerca de 2 semanas depois, eu estava andando pela casa depois de um culto de domingo à noite. Zona estava sentada na sala com o namorado. Eu não tinha ideia de que algo incomum estava para acontecer comigo. Eu estava andando pela casa pensando em como o irmão Reagan poderia amaldiçoar os tumores. De repente, meus sentidos naturais ficaram suspensos. Fui elevado para outro mundo e Deus começou a falar comigo. Eu já havia visto o Senhor uma vez antes, mas nesta manifestação específica, eu apenas ouvi sua voz. Quando Deus fala com você, não é o mesmo que quando os seres humanos falam com você. Ele disse: "Até quando você vai tolerar esses caroços no corpo de sua filha? Deus tolerará nossas doenças enquanto nós quisermos. Quando eu tive gripe, Ele tolerou 3 dias porque foi esse tempo que eu tolerei. Quando me cansei de aguentar, tirei a roupa e entrei no chuveiro. Mesmo que calafrios estivessem tomando conta de mim e eu estivesse tendo ondas de calor, fiquei lá com a água batendo bem no meu rosto e gritei que estava curado. Quando Deus me perguntou por quanto tempo eu iria tolerar aqueles crescimentos, aqueles caroços, eu ignorei meus direitos em Cristo e fiquei com medo. Então respondi: "Mas eles não são meus, Senhor. Não estão em mim, Jesus." Quando eu disse isso, descobri quão chocados os cambistas devem ter ficado quando Jesus os expulsou do templo. Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Sem perder tempo, Deus me disse: "Você é o cabeça da sua casa." Então ele disse: "Você pertence a mim, assim como Kenneth Reagan. Você não precisa dele para orar por sua filha. Você pode amaldiçoar esses tumores em meu nome, assim como amaldiçoei a figueira. Se você crer e não duvidar, eles morrerão e desaparecerão." A passagem das Escrituras que o Senhor usou comigo foi Mateus capítulo 21, versículos de 19 a 22. E quando ele, Jesus, viu uma figueira no caminho, aproximou-se dela e não encontrou nela nada, senão apenas folhas, e disse-lhe: "Não cresça mais em ti fruto para sempre." E logo a figueira secou. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: "Quão cedo secou a figueira?" Jesus respondeu e disse-lhes: "Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Observe no versículo 21 que ele diz: "Se tiverdes fé." Você deve ter fé e não duvidar. Deus não é o cabeça da casa, o homem é. Deus me disse para amaldiçoar aqueles caroços porque eu era o cabeça da minha casa. Quando ele me disse isso, vi algo que a maioria dos pais nunca viu. As coisas que dão errado na casa de um homem são culpa dele. Se uma filha está doente há anos, não é culpa da filha, nem do irmão Reagan. A culpa é do pai. Quando ele está fraco biblicamente e espiritualmente, ele não conhece seus direitos em Cristo Jesus. Como o nome do marido está na Escritura, nenhum demônio ou qualquer tipo de espírito imundo tem o direito de operar ou mesmo de entrar na propriedade daquele homem, porque ele é o chefe da casa. Nenhum demônio tem o direito de atacar sua esposa e filhos. O marido tem que saber disso. Se ele não conhece seus direitos, esses demônios podem entrar direto em sua sala e tentar transmitir uma doença a algum membro de sua família. Em primeiro lugar, eu nunca deveria ter deixado o diabo colocar aquelas protuberâncias no corpo de minha filha. E quando elas chegaram lá, eu não sabia o que fazer. Deus não apoia a ignorância, mas Ele sempre apoia sua palavra.
Assim que o Senhor terminou de falar comigo, meus sentidos naturais começaram a retornar. Eu estava de pé novamente na minha sala de estar. Isso não foi algo que eu simplesmente inventei. Levei cerca de 5 minutos para voltar ao natural. Deus restaurou meus sentidos naturais gradualmente. No momento em que retornei completamente ao reino natural, o diabo disse: "Não vá ver sua filha agora. O namorado dela está com ela e você vai envergonhá-la, vai constrangê-la. Tenha piedade, espere até amanhã." Sempre que você ouvir espere, é o diabo. Ele fará e dirá tudo o que puder para impedir que você faça o que Deus quer que você faça. Minha confissão de fé. Jesus me disse a mesma coisa que o irmão Reagan disse a Zona: amaldiçoe essas protuberâncias e elas desaparecerão. Decidi então entrar na sala onde Zona e seu namorado estavam sentados e fazer o que eu sabia fazer. Quando tomei a decisão, o poder de Deus começou a agir em mim. O dom da fé cresceu dentro de mim. Agora, nós queremos ser legais com todos. Eu não queria constranger Zona, mas quando o poder começou a surgir dentro de mim, não consegui ver nada além da vitória. Eu tinha poder nos dedos, nos pés e na boca. Então, entrei na sala e disse: Zona, não vou te levar ao hospital amanhã ou em qualquer outro horário. Acabei de voltar do céu, conversei com Jesus. Ele me disse que se eu amaldiçoasse aqueles crescimentos no seu corpo, no nome dele, e crer nele, eles morreriam e desapareceriam. Aí, coloquei as mãos em Zona e disse: Seu demônio, eu sou o chefe desta casa, e essa moça é minha. Esses caroços e verrugas têm que sair do corpo dela em nome de Jesus. Eu os amaldiçoo até a raiz e ordeno que morram. Tumores, em nome de Jesus, saiam do corpo da minha filha. Obrigado, Senhor, por removê-los. Quando terminei, me virei e fui embora, ainda agradecendo a Jesus. Antes de sair do quarto, eu disse a Zona e ao namorado: permaneçam como estavam. Enquanto caminhava pelo corredor, eu disse: Obrigado, Jesus, por removeres aqueles caroços e verrugas horríveis do corpo de minha filha. Obrigado, Senhor, por removê-los. Eu estava falando minha própria fé em minha própria casa. Não posso ir até sua casa e reivindicar a cura para sua família. Eu não sou o chefe do seu lar. Deus faz em sua casa o que você permite que Ele faça. Se você não tem feito muito, Ele não tem feito muito. Quanto mais você confessar a palavra, mais Ele será capaz de se manifestar. No dia seguinte, fui ao meu escritório dizendo: Obrigado, Senhor, por removeres todos os caroços e verrugas do corpo da minha filha. Obrigado por fazeres isso em nome de Jesus. Devo ter feito essa confissão de fé milhares de vezes durante um mês. Eu dizia isso enquanto estava deitado na cama, enquanto caminhava pela casa, quando saía do carro, quando ia almoçar. Um dia, encontrei Zona no corredor. A essa altura, já era um hábito eu dizer: Obrigado, Senhor, por removeres todos os caroços e verrugas do corpo da minha filha, em nome de Jesus. Ela disse: Papai, você já disse isso milhares de vezes durante 2 semanas. Posso ouvir você dizendo isso quando me levanto de manhã e quando vou para a cama à noite. Você diz isso repetidamente o dia todo. Mas olhe para mim, os nós ainda estão aí, viu? Não vejo nada além de novas mãos, eu disse. Papai, você está me deixando louca. Você não consegue vê-los? Não, eu respondi. Papai, eles estão bem aí. Então eu disse: Onde? Estou olhando através dos olhos da fé. Estou chamando você de livre de todos os caroços e verrugas. Eles não podem operar em minha casa. Eu sou o chefe da casa. E digo que eles não podem, em nome de Jesus. Depois de cerca de 30 dias confessando isso repetidas vezes, certa tarde eu estava na varanda dos fundos quando Zona chegou da escola. Ela veio até a porta e disse: Papai, quero te fazer uma pergunta. Há 2 ou 3 anos houve 42 caroços em meu corpo. Eu os conto todos os dias. Hoje havia apenas 34. Onde foram parar os outros 8? Não sei, querida, mas a única escolha que os outros 34 têm é ir embora com eles. Eu sou o chefe desta casa e não vou dar a eles outra escolha, eu disse. Então, comecei a agradecer a Deus pelo que estava fazendo. Obrigado, Senhor, porque o corpo de minha filha está livre de todos os caroços e verrugas. Às vezes, eu cantava enquanto voltava para o meu quarto.
Obrigado, Senhor, por removeres as verrugas e caroços do corpo da minha filha. No cômodo ao lado, ouvi a Zona me responder: Papai, eles não saem. Às vezes, eu andava pelo chão dizendo: Senhor, é tão maravilhoso ter uma filha com um corpo sem caroços ou verrugas. Glória a Deus. Eles foram amaldiçoados em nome de Jesus e não podem ficar no corpo dela. Tumores e verrugas, estou falando com vocês. Vocês estão me ouvindo? Vocês têm que sair do corpo da minha filha em nome de Jesus. Eu podia ouvir Zona dizendo: Meu pai está pirando. Zona é ousada no seu discurso. Então, ela fala tudo o que lhe vem à cabeça. Ela me incomodou, mas agi como se ela não tivesse dito nada e continuei confessando. A cura é manifesta. Cerca de uma semana depois, eu estava na cozinha, sem pensar em nada de especial, quando de repente, ouvi um estrondo vindo do quarto de Zona. Ela veio correndo pelo corredor gritando: Papai, olhe para mim, ganhei mãos e pernas novas. Eu estava pendurando meus vestidos no armário e minhas mãos estavam tão horríveis quanto há 3 anos. Mas quando me abaixei para pegar outro vestido, minhas mãos estavam novas. Ela estava erguendo as mãos, olhando para elas. Deus removeu todas as manchas. A pele das pernas, joelhos, mãos e braços brilhava. Tinha uma aparência rosada, como a pele de um bebê. Papai, eu sei que você ama o Senhor. Eu amo Jesus também. Mas minha fé não era tão grande quanto a sua. Passei muitas noites no meu quarto, chorando e implorando a Jesus por uma pele nova. Eu queria novas mãos mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu posso entender Deus fazendo algo por você, porque você trabalha para Ele. Mas pare para pensar. Jesus ama uma estudante do ensino médio como eu o suficiente para me dar novas mãos, disse ela. Quando peguei suas mãos e olhei para elas, a glória do Senhor apareceu. Ficamos ali juntos, chorando. Zona agora me diz: quando você contar sobre minha cura, não se esqueça de dizer que depois que o médico removeu as protuberâncias, elas voltaram junto com seus primos. Mas quando Jesus as removeu, elas nunca mais voltaram. Zona passou de ter as mãos mais feias da escola para ter as mais bonitas. Obrigado, Jesus. Lance o diabo fora de sua propriedade. Se o diabo entrar na sua casa, use a doutrina da igreja, a imposição de mãos. Suponha que você ore assim: Senhor, um dos meus filhos estava doente no mês passado e agora o outro está doente. Somos uma família cristã. Eu não sei por que isso aconteceu conosco. O diabo simplesmente não nos deixa em paz. Orar assim faz você parecer tão louco e ignorante quanto o diabo. Você deve fechar a boca, ser corajoso o suficiente para impor as suas mãos sobre seus filhos e dizer: Não, basta, demônios estúpidos. Em nome de Jesus, saiam dos corpos dos meus filhos e saiam desta casa. Então, comece a louvar ao Senhor, porque seus filhos estão curados. Quando você faz isso, os sintomas da doença terão que desaparecer. Se o seu filho piorar no dia seguinte, imponha as mãos nele novamente e repita o que disse no dia anterior. Se ele piorar no dia seguinte, faça novamente. Continue fazendo isso até que os resultados apareçam. Com o passar dos dias, você precisa ficar mais forte e não mais fraco. O diabo dirá: eu deveria destruir toda a família e deixar todo mundo doente, mas não posso manter esta aflição aqui. O chefe desta casa não me permite. Quando você mostra ao diabo que não tem nenhum senso de desistência, ele irá embora. Se você é o chefe da casa, precisa ser forte, principalmente se sua casa estiver cheia de crianças. No final dos anos 60, John Osteen era um dos evangelistas de campo mais requisitados nos círculos carismáticos. Num domingo à noite, quando ele falou em nossa igreja no Tennessee, todos foram batizados no Espírito Santo. As pessoas inundaram a frente daquela igreja e todas estavam falando em línguas. Nosso pastor disse: essa é a primeira vez que vejo um avivamento de 2 semanas em um dia. A glória de Deus entrou e encheu o lugar. Depois de uma reunião como essa, John ligava para casa e descobria que um de seus filhos estava doente. Ele tinha outra reunião tremenda, cheia de milagres e curas, e depois ligava para casa e descobria que outro filho estava doente. Às vezes, até a esposa de John, Dodge, ficava doente. Ele disse: isso é loucura.
Eu realizo uma reunião e Deus cura pessoas em todos os lugares. Então vou para o meu quarto de hotel e ligo para casa apenas para descobrir que algo está errado com um dos meninos. Às vezes, eu nem tenho vontade de ligar lá. Um dia, ele estava no quarto prestes a sair para uma reunião quando Dodge disse: John, é melhor você não ir. Alguns dos meninos já estão se sentindo mal. Um deles já está doente. Ele finalmente se cansou de todos estarem doentes. Então disse: Diabo, você não vai mais adoecer minha família. Ele reuniu seus 5 filhos e disse: Vamos lá, meninos. Vamos formar um trenzinho. Ele os fez formar uma fila atrás dele, cada um colocando as mãos na cintura do que estava na frente. Juntos, eles marcham pela casa gritando: Diabo, você é um mentiroso. Você não vai deixar esta família doente. Depois, marcharam confessando: Deus tem poder de cura. Nenhum demônio pode nos fazer adoecer. Nenhum demônio pode pôr os pés em nossa propriedade. O sangue de Jesus nos mantém sãos. Como um trenzinho, eles diziam repetidamente: Eu coloquei o sangue sobre nós. Eu coloquei o sangue. Eu coloquei o sangue. Você pode dizer: Irmão Norvel, isso é bobagem. Eu me sentiria um maluco. Não importa. Continue e faça mesmo assim. Se você não quiser fazer, então continue doente. Zona achou que eu era estranho, mas quando eu amaldiçoei aqueles tumores, como Jesus me disse para fazer, ela foi curada. Para afastar o diabo de sua família e propriedade, você precisa pagar um preço. Deus cura uma menina deformada. Conheci uma mulher que fez uma confissão durante 14 anos que sua filha deformada estava curada. A menina não estava deformada por causa de uma doença. Ela nasceu aleijada. Suas mãos e pés estavam deformados. Sua boca estava tão torcida que ela nem conseguia comer. Ao longo daqueles 14 anos, ninguém ao redor daquela mãe acreditou que Jesus faria isso, mas ele fez. Ele tornou aquela jovem normal. Logo após o nascimento da criança, a mãe começou a orar: Jesus, tu disseste em Marcos capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível ao que crê. Em Mateus 21, versículo 22, tu disseste que eu poderia ter qualquer coisa quando orasse. Minha filha está incluída na frase qualquer coisa. Então, estou crendo que tu verás a minha casa e tornarás minha filha normal. A família daquela mulher não era do evangelho pleno. Eles não tinham cultos de cura em sua igreja, mas tinham uma boa mensagem de salvação. Não importa a que denominação você pertença, você tem o direito de crer na Bíblia. Você tem o direito de crer que é a vontade de Deus curar. Às vezes, as pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo podem acreditar melhor na Bíblia do que uma pessoa do evangelho pleno. Tudo o que alguém precisa fazer para crer na Bíblia é decidir fazê-lo. Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 22, Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deus quer que você peça em oração, porque Ele gosta que você seja reverente. Então, como este versículo diz, quando você crê, você receberá. Certamente receberá. Deus não é cronometrado. Sua fé sempre será recompensada. Conseguir uma cura é simples, mas você tem que falar sua fé até que sua cura se manifeste. Você precisa usar as palavras certas se quiser que Deus trabalhe a seu favor quando estiver confessando. Esta mulher falou a palavra normal e falou sua fé por 14 anos. Então, um dia, Jesus foi à casa dela e tocou a menina na cadeira de rodas. 10 segundos depois, aquela garota deu um pulo e ficou completamente normal. Há anos que falo sobre a fé desta mãe e já apareci com a filha na televisão. Eu ensino como a sua fé pode garantir uma cura total para os seus filhos até que eles cresçam se viverem na sua propriedade. Eu ensino que você não pode colocar Deus em um cronômetro. Para que uma cura se manifeste, pode levar anos de crença e confissão, ou pode levar apenas 5 minutos. Se Deus atrasar a manifestação, suas emoções não vão querer ficar felizes enquanto você crê, porque você quer muito isso. Mas quando a manifestação chegar, você verá porque ela foi adiada e ficará feliz por Deus ter adiado. Não tente fazer com que seus amigos creiam com você. Esse é o pior erro que você pode cometer. A maioria deles só acredita em certas coisas da Bíblia e não confessa e crê com você. Se aquela mãe
tivesse encontrado 10 pessoas numa igreja do Evangelho Pleno para crer com ela na cura de sua filha, 3 delas teriam desistido após os primeiros 6 meses. Depois de 1 ano, ela provavelmente teria perdido mais 3. Se Deus não tivesse respondido em 2 anos, os outros também teriam ido embora. Você está lidando com Deus, não com as pessoas ao seu redor. Quando Deus diz algo para você, tudo o que Ele quer é que você seja inteligente o suficiente para crer. Se você fizer isso, então o próprio Deus virá até você. Confessar a palavra de Deus edifica sua fé para que você possa crer por si mesmo. Confesse a Bíblia por conta própria. Creia por si mesmo. Se você é o chefe da casa, precisa crer por si mesmo. Você pode passar pela sua casa confessando o mesmo que eu. Se Deus fez isso por mim, Ele fará por você. Ele não me ama mais do que ama você. Quando você conhece seus direitos em Cristo Jesus, como cabeça de sua casa, e reivindica sua cura para sua família, então agradeça a Deus e louve-o. Seu poder entrará em sua casa e curará. A obediência traz cura e libertação. Deus te dará uma bênção adicional quando você tiver padrões sólidos para seus filhos. Eles ficarão orgulhosos de você, assim como eu fiquei com meu pai. Zona está orgulhosa de mim. Às vezes, ela senta ao meu lado, encosta a cabeça no meu ombro e começa a chorar dizendo: agradeço sempre ao Senhor por me dar um pai como você. Às vezes, me belisco para ter certeza de que sou sua filha. Se não fosse pela sua fé, eu estaria morta agora. Ela estava se referindo à época em que usei minha fé como chefe da casa para trazê-la de volta a Deus, depois de ela ter se desviado. Ela havia se afastado tanto de Deus que se juntou a uma gangue. 5 membros de sua gangue, jovens, morreram. Fiquei meio abatido, tentando permanecer na fé para trazê-la de volta a Deus. Quando eu estava realizando uma reunião no Texas, o Senhor se manifestou a mim e disse: sua fé é forte para a cura e em outras áreas, mas não é forte o suficiente para trazer sua filha de volta. Ela gostaria de voltar para mim, mas não consegue. O pequeno restante de fé que ela tem em mim não é forte o bastante para que eu possa manifestar-me e ir até ela. Não é forte o suficiente para ela abandonar as casas noturnas, o novo grupo de amigos e os desejos mundanos nos quais esteve envolvida por 3 anos. Esses espíritos das trevas a capturaram. O Senhor me disse que, embora minha fé não fosse forte o suficiente para fazer com que Zona voltasse para ele, era forte o suficiente para permitir que ele se manifestasse a ela. Como resultado, ele a trouxe de volta. Quando Deus repara algo, ele o torna melhor do que era antes. Desde que Deus trouxe Zona de volta do pecado para sua família, ela me ama agora cerca de 3 vezes mais do que antes de eu estar na brecha por ela. Como chefe da minha casa, eu estava disposto a obedecer a Deus quando Ele me disse para confessar pela cura de Zona e, mais tarde, pela sua libertação. Ela foi curada e liberta através da minha fé como chefe da casa. Muito bom, né? Ainda não acabou o livro, a gente vai ter a continuação. Esses dias estava meio corrido para mim, mas a gente vai ter a continuação das outras partes. E logo também teremos outros livros de Norval Hayes no canal. Você que chegou de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe também com outras pessoas, pessoas doentes, pessoas que têm parentes doentes e que você conhece. E se você gosta dessa obra, se esse trabalho abençoa a sua vida, eu te convido a ser um patrocinador. Contribua para o crescimento dessa obra. Com a sua oferta eu vou conseguir comprar muito mais livros, investir em equipamentos cada vez melhores, para melhorar a qualidade do canal e oferecer para vocês um trabalho de excelência, porque esse é o objetivo. Não é porque é para Deus que a gente deve fazer de qualquer maneira. A gente dá o nosso melhor, mas a gente também se aprimora, a gente evolui, a gente se desenvolve, a gente melhora, para oferecer cada vez o melhor a Deus. Então, você que pode, de acordo com as suas condições, de acordo com o seu coração, de acordo com a sua fé, contribua. Nunca faça nada se não for pela fé. Não faça, eu vou fazer só para ajudar. Não, faça em fé. Porque é a sua fé que vai produzir, inclusive, resultados e colheitas para esse trabalho aqui também. Ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fica em paz.
Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!